Aleluia. Deus é bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer que no momento que nós oramos aqui, pelas pessoas que estavam angustiadas, né? Eu senti muita presença de Deus. E é como se o Senhor estivesse falando para mim, eu sei o que eles estão sentindo. Eu sei o que cada um aqui está passando. A dor de cada coração, de cada vida, né? Então, eu não sou muito de sentir as coisas, viu, gente? Sou mais... menos sensitivo, né? A Sandra é mais. Natália, né? A Sandra, a Natália. Mas eu senti muito a presença de Deus aqui. E o que eu quero dizer é que o Senhor, Ele sabe o que você está sentindo e que, em nome de Jesus, até o fim desse culto, você saia daqui hoje curado desse sentimento, daquilo que está causando tanta angústia na tua vida. Cada momento desse culto, eu sinto Deus confirmando esta mensagem de hoje, até o momento de orar, né, pelas pessoas que estavam aqui angustiadas, e Deus tem confirmado o que Ele tem para nos falar hoje. Amém? Eu pergunto para você, até onde você está disposto a ir até onde você está disposto a orar, clamar por um problema seu ou de alguém, na sua família, né, na sua casa, para o seu cônjuge, para o seu filho. Até onde você está disposto a ir? Como está a sua perseverança, a tua intensidade em buscar a Deus, né? É uma pergunta que eu pensei agora, nesse momento, antes de nós ministrarmos a palavra. Mas tem a ver com o texto. Então, feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Meu Deus, nós estamos aqui nessa manhã e felizes porque o Senhor tem confirmado de que o Senhor está presente neste lugar. E que o Senhor nos ama e o Senhor quer cumprir teus planos e propósitos aqui na vida de todos, ó Deus. Ninguém entrou aqui nessa manhã por acaso. Ninguém hoje saiu da sua casa, planejou vir até aqui, Senhor Deus, por acaso, Deus amado. Senhor, mas porque há um plano teu para cada uma destas vidas, ó Deus. Há um plano teu, no teu infinito amor, misericórdia, de nos corrigir, de nos tratar, de, Senhor, nos ajudar, Deus amado, na caminhada contigo, Senhor. Por isso nós te agradecemos e eu peço que o Senhor possa usar a minha vida nessa manhã, Senhor. Continuar usando a minha vida. Te agradeço porque o Senhor já tem usado cada um dos teus filhos, ó Deus, que estão neste culto. O Senhor está usando, eu creio, os que estão trabalhando, ministrando, Deus, todos, ó Deus, no ministério infantil. Eu te agradeço por isso, Senhor, e nós pedimos isto, porque sem ti, Senhor, nós sabemos que sem ti nada nós podemos fazer. Nós precisamos do Senhor. Então, Pai, que o teu Espírito Santo continue ministrando, falando com cada um essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre uma mãe, mas que representa os pais, representa nossas vidas, num clamor, numa necessidade, em algo que só Jesus pode agir, operar. E o texto aqui na minha Bíblia, no versículo 21, Marcos 7, a partir do versículo 21, diz assim, sobre a mulher Ciro-fenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto,
não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, Marcos 7, 24. É que em cima está Mateus 15, 21 a 28, que nós vamos ler também, por isso que eu me confundi. E foi, talvez, para vocês ficarem atentos. Então, continuando. Eu vou ler a partir do versículo 24 de novo, então. Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E Mateus 15. A partir do verso, agora sim, a partir do verso 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? É um texto intrigante, né? E também maravilhoso, porque ali nós vemos um milagre. Aqui nós encontramos uma mãe, e diz o texto que ela está aos pés do Salvador. Ela está aos pés de Jesus. E o que leva essa mãe até Jesus é o problema da sua filha, né? E a gente percebe que o que atinge os nossos filhos, atinge as nossas vidas. Amém? O que atinge o nosso filho, atinge uma mãe, atinge os pais. Principalmente as mães, né? As mães, o filho está doente, ela sai de madrugada, ela faz qualquer coisa, vamos agora para o hospital, não quer perder tempo, porque é como se ela estivesse sentindo a dor do filho, né? E durante a vida, as lutas, as aflições, as lágrimas, as dores dos filhos, eles incomodam os pais, incomodam as mães, né? Tudo que atinge eles. E essa situação leva essa mulher até os pés de Jesus, até os pés do Salvador, né? E ela se derrama nos pés dele ali, clamando pela sua filha. E nós percebemos que durante a narração desses dois textos, tem vários obstáculos ali, e ela vai vencendo cada um dos obstáculos. Eu quero, junto com vocês aqui, falar um pouquinho sobre isso, tirar lições para nós. Eu me lembro que aqui no Brasil há um ministério, né, que fala que mães de joelhos, é uma frase deles, é o slogan, né? Mães de joelhos, filhos de pé, certo? Porque é o que realmente nós cremos. E essa aflição dessa mãe tem muito a nos ensinar.
E por quê? Porque ela vai vencendo os obstáculos. E o texto também nos mostra, né, algumas coisas. Na narração, a impressão que dá é que é filha única. E Marcos diz que é desde a infância. Ele narra dizendo, cuja filhinha. Então é uma criança. Não é um adolescente. Cuja filhinha, né? E o primeiro ponto que eu queria citar para vocês aqui é que esta mãe, aos pés do Salvador, ela é uma mãe que ela tem discernimento do que está acontecendo com a sua filha. Ela sabe, ela diz o que está acontecendo, ela tem conhecimento do problema da sua filha. Ela sabia que o problema da sua filha não era um problema social, um problema econômico, um problema de carência de alguma coisa, né? Ou um problema de saúde. Ela sabe, ela entende que a filha está dominada por um poder maligno, um poder destruidor, que ela não tem como solucionar. E isso faz com que ela sofra. A filha está sofrendo demais e a mãe acaba sofrendo também. Uma situação que ela entende que, se não houver uma intervenção divina, a filha vai morrer por causa daquela opressão maligna. E no relato do que acontecia com sua filha, como eu falei, está claro que o problema era a possessão demoníaca, porque ela diz, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então não era qualquer opressão, era algo horrível de se ver. A palavra de Deus conta também a história de um pai desesperado por ver seu filho passando também uma situação parecida, né? Possesso de um espírito maligno. Lá em Marcos 9, 17 a 27. Esse texto vale a pena a gente ler, que ele diz assim, Marcos 9, 17. Está aqui. E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância. Respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém? Outra história maravilhosa, né? E uma possessão terrível. Por quê? Porque os discípulos de Jesus já estavam acostumados a expulsar os demônios. Mas aquele ali, eles não conseguiam expulsar. E Jesus falou a determinadas castas e demônio que não saem, sem jejum e oração. Você vai ter que orar mais. Vai ter que buscar mais. Então, foi o que Jesus ensinou. Mas a história nos mostra que era comum, então, crianças ficarem endemoniadas naquele tempo. E ela foi, isso dá para entender um pouco da aflição dessa mãe cananeia, né? Por isso essa mãe sabia que sua filha precisava urgentemente ser liberta, que só Jesus podia fazer isso, só ele. Eu queria abrir um parênteses aqui, por quê? Porque, pais, é fundamental nós termos discernimento dos problemas que atingem os nossos filhos, principalmente nos dias em que nós vivemos, nos dias de hoje, né? Numa sociedade decadente. Nós vivemos hoje em dias terríveis, né? O celular, redes sociais, eles quebraram muitas barreiras.
Não é verdade? De uma certa forma, quebraram barreiras. Aquilo que você não deixava entrar em casa, que eu já falei aqui há pouco tempo, eu creio. Né? Você não deixava ter televisão no quarto, computador, ninguém no quarto, não acessa isso, aquilo. Você punha um monte de barreiras. Televisão na sala para todo mundo assistir. Celular, meu amigo, quebrou todas essas barreiras. Não é verdade? Tudo aquilo que a gente punha para proteger. Na verdade, até uma determinada idade. O lixo, o pecado, hoje estão muito fáceis de serem acessados. Né? A gente está na palma da mão. Não é verdade? Então, o cuidado tem que ser muito maior. Né? Então, cabe nós, pais, darmos exemplo, conversar, orar com eles, não abandonar o seu filho. Né? Gaste tempo com seus filhos. Hoje em dia, muitos empurram os filhos para o celular, porque você, muitas vezes, também quer ficar no celular. Então, o celular toma a tua atenção, o teu tempo e o teu filho, para que você tenha sossego, você larga ele também, às vezes, num celular, com um monte de influencer endemoniado. Né? Falam besteiras. Então, são dias difíceis, os dias de hoje. Se naqueles tempos eram dias difíceis, imagina hoje. Certo? Por isso a palavra de Deus nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar. É você que educa o seu filho, não é a escola. Não é a escola que vai educar, é você que educa. É você que dá bom exemplo. É você que vai ser o exemplo para que ele se torne um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém? Somos nós que temos que dar essa educação, gastar tempo com eles, corrigi-los, né? Insistir e entender que muitas vezes ser duro é por amor a eles. A palavra de Deus diz que Deus corrige a todo aquele que ele recebe por filho. Por quê? Porque ele é pai. Certo? Porque o pai deveria fazer isso. Deus corrige todo aquele. Você aceita Jesus, ele vai pôr, o Espírito Santo vai te constranger a deixar de fazer um monte de coisa errada. Por quê? Porque Deus é pai. Ele sabe o que precisa mudar na nossa vida. Amém, queridos? Essa semana eu assisti uma entrevista, eu mandei para várias pessoas. Eu achei tão boa a entrevista. Né? Eu não sou de ficar enviando muita coisa, não. Por isso que eu acho que quando eu envio, as pessoas dão atenção, porque eu não envio, né? Eu não fico dando bom dia, boa tarde, boa noite, não fico mandando tudo que aparece, certo? Eu não envio, mas... Então, eu gostei dessa entrevista porque eu não conhecia essa pessoa. É o Daniel Dias, é um atleta paralímpico, recordista mundial de natação. E quem conhecia ele aqui? Né? Quem não conhecia? Quem não sabe se não conhece ou conhece? Metade daqui, né? Pelo menos. Então, ele fez uma entrevista com um videozinho lá, que foi o meu irmão que me mandou. Meu irmão gêmeo mandou para mim. Aliás, eu vi hoje 2 gêmeos aqui. 2 gêmeos. Eu falei, essa igreja está virando a igreja dos gêmeos, né? O pastor é gêmeo, o outro pastor é trigêmeo. Um monte de gêmeo. Outro dia eu subi lá para ter um tempo com as crianças, estavam ali, assim, 6 cadeiras, 3 pares de gêmeo. Eu falei, que coisa linda. Né? Benção. Mas o meu irmão já me mandou para mim, é só um detalhe, é uma entrevista com o pastor Hernandes Dias Lopes, e esse rapaz falando ali, um rapaz bonito, ele é paralímpico, ele nasceu com metade dos braços. Então, esse braço aqui, ele tem uma bolinha, né? Se eu não me engano, o braço direito. Isso aí, o braço direito, uma bolinha. Então... O braço esquerdo só tem o dedo. Eu acho que é o polegar. A perna esquerda é a que está melhor. Falta um dedo no pé. A perna, assim, eu não sei se vão me processar, porque eu falei isso. A perna direita é só até a metade. E quando ele nasceu, ele conta na entrevista que a mãe dele disse, como é que nós vamos criar esse menino? Ela olhou, como é que ele vai se virar? E o pai falou assim, nós vamos viver dia após dia, e Deus vai nos mostrar a cada momento.
E, quando o menino foi crescendo, a sua mãe entendeu que precisava criá-lo para ele se virar. Ele conta isso. Ele precisa aprender a se virar. E aí, ele fala que com 6 anos, a mãe dele mandou ele amarrar o tênis. Uma bolinha, né? E um dedo. Vai amarrar o tênis. E ele falou que ele ficou o dia inteiro para amarrar o tênis. E ele sabia que a mãe dele sofria. Mas a mãe não ajudou. Porque ela precisava ajudá-lo dessa forma. E quando ele conseguiu amarrar o tênis, ele falou que ele deu um sorriso assim, e foi uma vitória para ele. E ele diz hoje que ele não lembra ou não sabe nem dizer o que ele não consegue fazer. Tendo metade de uma perna, faltando um dedo do outro pé, e só tendo os braços até o cotovelo. E só um dedo aqui. Ele falou, assim mesmo, ele diz, eu nem me lembro, eu nem sei o que eu não faço. Eu faço tudo. Eu vivo. Minha mãe me criou para eu me virar. Porque ela pensava, um dia eu não vou estar aqui, e como é que esse menino vai fazer? Né? E fica uma pergunta aqui, queridos, por isso que eu abri esse parênteses, né? Você tem criado o seu filho para se virar sozinho? Nós precisamos criar os nossos filhos para se virarem sozinhos, para não serem dependentes de nós a vida toda. Você cria o teu filho para a vida, entre aspas, para Deus. Para na vida ele falar de Deus, ele ser, você vai fazer a tua parte. Você faz tudo o que for possível, mas você cria ele para viver. Amém? Para a vida. Eu fico pensando aqui nos filhos, e um dia os filhos se tornam independentes. Não é? O filho se torna independente. Ele trabalha, ainda não é independente. Aí ele se casa, se tornou independente. Aí ele trabalha, saiu de casa, pode morar sozinho, filho independente. Se teu filho está na tua casa, morando com você, trabalha, já passou eu já passei dos 18 anos, não importa. Teu filho depende da cama que está na tua casa, teu filho depende da máquina de lavar roupa, depende da geladeira que está lá, ele depende da comida que você faz. Ele depende de você. Então que ele te obedeça, amém? Que ele te obedeça até o dia que ele se tornar independente. Eu já tenho 25, 30, 35. Você está morando com teu pai e tua mãe? Você paga as tuas contas? Você já casou? Não. Mas você depende de tudo que está lá? Você não consegue viver sozinho? Eu não estou mandando você sair de casa, mas se você está lá, você obedeça aos seus pais. Amém? Eles têm autoridade sobre a tua vida. Ora bolas, né? É eles. Quer independência? Trabalha, se esforce, case-se, ore muito antes de casar. Né? Case com sabedoria, como a gente sempre falou aqui, não é no desespero. Você vai orar, você vai conhecer a pessoa com quem você vai casar. Você vai gastar tempo para casar com ela. Não é na correria. E aí casou, amém. Glória a Deus. Formou uma família. Certo? Formou uma família. Aleluia. Mas não formou ainda, está lá dependendo? Obedeça. Fecha esse parênteses. Amém? Então, amado, voltando aqui para a mulher Ciro-fenícia, ela sabe quem deve procurar. Nós temos que saber. Né? O discernimento ajuda na solução. Essa mulher, ela vivia numa região onde havia muita idolatria. Não há relato na palavra de Deus que ela foi procurar médicos para ajudá-la, algum curandeiro, né, autoridades em Tiro ou Sidom. Ela não diz aqui que ela foi procurar, nem existia ajuda psicológica, ela não foi procurar. Não diz, na verdade, não há relatos de que ela tenha ido procurar. Eu até li isso em alguns comentários bíblicos, mas hoje de manhã eu acordei, até mudei minha palavra ali. Não está relatado também que ela não foi. Eu fico pensando, né? Que também não há relatos, mas provavelmente não diz que ela foi e não diz que ela não foi. Mas pensando, morando num lugar onde há idolatria, não conhecendo Jesus, vai saber há quanto tempo a filha está endemoniada. Você acha que uma mãe não iria procurar ajuda? Ela ia procurar. Então penso eu,
se eu escrevesse os meus comentários, né? Que ela deve ter ido procurar sim. E ela deve ter se frustrado, porque ninguém conseguiu ajudá-la. Não é verdade? O que uma mãe faz? Uma mãe não ia correr? A minha mãe, queridos, ela levava eu e meu irmão, nós éramos terríveis. A minha mãe não ia, a minha mãe não visitava muito parente, porque ela não sabia o que eu e meu irmão podia fazer. Gêmeos terríveis, né? Mãe de gêmeos sabe como é que é, né? Aqui, ó, sentadas duas mães de gêmeos aí. Não sei, eles devem ser melhorzinhos que eu. Aqueles dois eu conheço. Jesus Cristo. Eu era terrível. Então a minha mãe, ela queria ajudar, então ela me levou em benzendeira. Minha mãe, né? A gente não conhecia Jesus. Minha mãe levou, ela queria ajudar, ela queria fazer a mãe, ela quer melhorar a vida dos filhos, ela queria paz, ela queria... A coisa estava difícil. Minhas irmãs eram melhorzinhas, uma mais velha e uma mais nova. Mas eu e o meu irmão... E aí fomos para a benzedeira. Eu me lembro da benzedeira, eu me lembro sentado ali, eu me lembro da benzedeira falando, descruza as pernas. A minha memória, gente, terrível. Eu devia ter o quê? Uns 4 anos. Descruza o braço, e a benzedeira lá com a rodinha lá. Né? Batendo ali, a ruda, batendo nas pernas, fazia de tudo ali. Deus não mudou nada. Não deu, eu só piorei, eu acho. Devo ter sido de lá carregado. Não deu nenhum descarrego ali. Minha mãe, quando eu já era maior, eu tinha acho que 12 anos. 12 anos, a minha mãe pagou uma promessa. Levou eu e meu irmão lá para Aparecida para acender vela do nosso tamanho. Nos levou para lá. Por quê? Porque ela queria o meu bem. Ela não queria o meu mal. Né? Eu me lembro que ela tinha combinado, nós íamos, toda a família, a gente ia numa excursão. E aí, no sábado, isso era domingo, no sábado, a minha irmã mais nova, ela quase morreu, ela arrebentou a cabeça. Ela caiu assim de uma altura, ela estava brincando com a minha irmã mais velha e o namorado dela. E ela se jogava, e eles avisaram, para agora, que nós vamos sair. E ela não ouviu e se jogou de um alto assim, e foi de cabeça para o chão, assim. Quase que se arrebentou toda. Eu não sei se isso tinha a ver, porque a gente, no dia seguinte, ia para Aparecida. Não sei. Mas não foi. Foi metade da família. Ficou meu pai e minhas irmãs. E eu e minha mãe foi pagar a promessa comigo e com meu irmão. Mas ela queria ajudar. Certo? E essa mãe, certamente, a mãe Ciro Fenícia, certamente ouviu as histórias sobre Jesus. Certamente, assim como a mulher hemorrágica que nós lemos lá em Lucas 8, 9, que gastou todos os seus bens com os médicos até ser curada por Jesus. A mulher queria cura, gastou tudo. E ela foi curada quando ela ouviu do filho de Davi, que curava. E ela tocou nele, e ela foi curada. Né? Talvez ela tenha ouvido a história do menino de Marcos 9, onde nem os discípulos conseguiam expulsar o demônio. A história se espalhava. Então ela falou, Jesus expulsou o demônio de um menino que ninguém dava conta. Ele expulsou o demônio do gadareno. Quem sabe ele vai expulsar o demônio da minha filhinha? Então ela foi atrás. Então aquela mulher entendeu que havia um problema na vida de sua filha que só Jesus podia solucionar. E terceiro, ela demonstra intensidade, ou seja, essa mulher, ela é acima do normal. Nós devemos ser intensos na busca de uma solução quando há um problema, seja na nossa vida, seja na nossa família, irmãos. A gente tem que orar, tem que ir, né? Por quê? Primeiro ela clama, depois ela vem atrás e depois ela se prostra aos pés do Senhor. Então você vê que há uma intensidade que cresce na busca dessa mulher, na atitude dela de buscar Jesus. Ela vai encontrando obstáculos e ela não desiste. Ela vai encontrando barreiras para se chegar até ele. Muitos, por muito menos, já teriam ido embora, ofendidos, magoados. Não, esse Jesus aí, esse pessoal aí, não vou largar tudo.
E ela ficou ali, não, eu quero a cura da minha filha. E essa atitude desta mãe, ela me lembra a forma de Jesus nos ensinar, ou nos incitar a orar, com intensidade, com perseverança, com força. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 7, versículo 7 e 8, diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É Jesus que está dizendo isso. Né? Insista na oração, até Jesus responder. O título dessa pregação é: até Jesus responder, não desista. Tenha intensidade em orar, em clamar. Amém? Glória a Deus. Para qualquer problema em sua vida, temos que ter essa intensidade. Alguns desistem de orar na primeira semana. Desistem, param. Eu já fiz isso. Não estou aqui condenando ninguém. Eu estou dizendo que é comum acontecer. Quando Deus não responde uma oração de imediato, Ele tem um propósito. Deus não trata os sintomas, Deus trata a causa. Deus vai na causa do problema, Deus vai no coração. O que adianta? Você está sentindo paz e o problema está lá. O que causa a tua angústia continua lá, não é resolvido. Um pecado na sua vida, na vida de alguém que você ama, uma luta, uma opressão, você tem que clamar, amém? Devemos clamar, aleluia. Por isso, abrindo outro parênteses aqui, pais e mães, precisamos ter essa intensidade em orar por nossos filhos, mais do que presentes caros, viagens, festas, bons salários, né, ou boas mesadas, melhores casas, coisas lícitas. Nossos filhos precisam do nosso clamor, de sermos mais intensos, perseverantes e determinados em orar por eles. Pois a maior necessidade dos filhos é de Deus. É de serem libertos, é de se arrependerem dos seus pecados e de se arrependerem e serem salvos. Amém? Essa é a maior necessidade deles. E talvez de alguém que você ama dentro da sua casa. Glória a Deus. E não há quem recorrer, meu irmão, a não ser Jesus. Para salvação, para libertação, para arrependimento, é Jesus. Amém? Glória a Deus. Que nem o cego de Jericó, ele foi intenso. Marcos 10, 46 a 52, você pode ler em casa se quiser, conta a história do cego, que quando Jesus chegou, e ele ouviu, ele estava ali, e ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a gritar. O que ele falava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a gritar, e o que as pessoas disseram para ele? Cala a boca. E ele continuava, fica quieto, você está incomodando. As pessoas mandaram ele calar a boca, ele continuou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? Jesus parou tudo. E Jesus mandou chamá-lo. Você imagina as pessoas falando assim para ele? Jesus está te chamando, vamos lá. E o silêncio. E ele ia até Jesus. E Jesus pergunta, o que você quer? Eu quero enxergar. E ele passa a enxergar. E ele é curado da sua cegueira. Amém? Glória a Deus. Ele clamou. Ele não teve vergonha. Ele não se incomodou com os outros que não queriam que ele falasse nada. Aleluia. Isso é um exemplo para nós, amém? Irmãos, quarto ponto. Esta mãe transforma a necessidade dela em adoração. Em Mateus 15, 25, ela chama Jesus de Senhor. Em Mateus 15, 22, ela chama ele de filho de Davi. Marcos diz que ela, tendo ouvido a respeito de Jesus, ela veio e prostrou-se aos seus pés. Ela sabia, esse aqui tem a solução para o meu problema. Jesus tem a solução para os nossos problemas, amém? Ele tem a solução. Aleluia.
ela não se conforma em ver sua filha estar sendo destruída. A sua dor a leva até Jesus, e esta necessidade que ela tem, embora sendo uma estrangeira, ela não era judia, embora de uma origem pagã, embora vivendo em uma cultura de muitos deuses, ela escuta falar de Jesus, dos seus milagres, das curas, das libertações, que só Jesus pode fazer, e ela vai clamando atrás dele. Ela insiste em clamar, e ela se prostra, e ela o adora. Glória a Deus. Quinto ponto, queridos. Uma mãe aos pés de Jesus está disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Diante do clamor dela, está escrito assim em Mateus 15, 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Né? Você imagina um silêncio? Me ajuda. Conheço pessoas aqui nessa igreja que, se pedirem ajuda e não receberem, elas entram em crise. Entra em crise. Se pedir algo e não for atendido, entra em crise. Um monte de pessoas. Você está atrás de você tem uma fila, né? Entra em crise. Não está vendo o meu problema? Isso, de uma certa forma, para alguns é normal, né? E essa mulher aqui, olha, por quê? Porque uma das coisas que mais nos angustiam é orar e não ter resposta. É Deus ficar no silêncio. Eu já passei por isso, eu já contei para vocês, eu falava para Deus, o Senhor não está vendo o meu problema, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Eu fiquei bravo com Deus. Eu já contei esse testemunho. Falei, o Senhor não está me ouvindo, não? De madrugada, falando para Deus. O testemunho, outro dia eu conto de novo, porque muitos aqui já ouviram umas 10 vezes. E Deus fica em silêncio, e você orar e não ver o resultado, é você orar e ver o problema se agravando. Minha filha está endemoniada. Deus, depois ela enfrenta outro obstáculo. Ainda no verso, muitos já teriam desistido, né? Ainda no verso 23, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, falaram para Jesus, rogaram a Jesus, eu não aguento mais essa mulher. Jesus, essa mulher está enchendo a gente. Você imagina, rogaram-lhe, né? É o que Mateus diz. Porque cada um conta a sua maneira, o mesmo caso. E Mateus coloca esse detalhe, os discípulos rogaram. Jesus, dá um jeito, faz alguma coisa. E eles falam o quê? Atende ela. Ô Jesus, tem misericórdia dela. Eles dizem para Jesus, Jesus, dá uma chance. Ô Jesus. Não, o que eles falam? Despede-a. Manda ela embora. Misericórdia. Pois vem clamando atrás de nós. Essa mulher está vindo aqui, ó. O que essa mulher pode ter sentido ali, né? Eles não disseram atende, né? Imaginem, aqui ela já devia ter percebido para os discípulos que ela estava sendo um estorvo, um aborrecimento, uma encrenca. Você já pensou você ser rotulado de encrenca? Isso é uma encrenca, isso é um estorvo. Você já imaginou? E essa mulher ouviu os discípulos fazerem isso. Aí ela levantou e foi embora. E o terceiro obstáculo foi ouvir o que Jesus disse no verso 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então é mais ou menos assim. Jesus sabe de tudo, irmãos. Jesus sabia até o final da história ali, né? É como se Jesus também estivesse dizendo para ela, você não está na minha agenda, eu tenho outras prioridades com Israel. O Senhor me mandou aqui para salvar Israel, esse povo. Ainda não cheguei nos gentios, porque ela era gentia. E a gente pensa que Jesus era indiferente ao problema daquela mãe. Claro que Jesus não era. Porque a resposta de Jesus tinha algum propósito, né? Alguns teólogos dizem que ela estava sendo testada. Até onde ela vai?
E no verso 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela continua insistindo e demonstrando o quê? Determinação e humildade. E no verso 26, então ele respondendo disse para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Né? É o cachorrinho, é aquele cachorrinho caseiro que tem dentro de casa. Que Jesus diz que em outra tradução diz que eles comiam das migalhas. E aí, o que a mulher diz? Antes, inclusive, eu ia falar sobre Naamã, mas eu vou deixar aqui, irmãos. Naamã é uma história linda também. Naamã, rapidamente, Naamã precisava de uma cura. Ele era... Vou falar. Naamã tinha lepra. Naamã tinha lepra. E ele ficou sabendo. Ele era inimigo de Israel. Ele era líder dos sírios. E ele era o general. E ele ficou sabendo através de uma escrava israelita na casa dele. Ela falou assim: meu senhor, lá em Israel tem um profeta que se ele orar por essa lepra, você vai ser curado. Ele fez de tudo. Lá pediu para o rei, foi até lá, chegou na frente da casa do Eliseu. E o Eliseu mandou o funcionário dele dizer, e ele com uma comitiva, soldados, presentes, né? E foi lá com a comitiva, aí o Eliseu mandou o empregado dele lá, vai lá, disse para ele ir lá no Rio Jordão e tomar 7 banhos, dar 7 mergulhos. O homem ficou ofendido. Ele falou: o quê? Lá na minha terra tem 2 rios, o Abana e o Farfar, que são maravilhosos. Esse rio barrento aqui. Ele está pensando o quê? E virou e foi embora. Aí os oficiais dele falaram: escuta, Naamã, por favor. Ele pediu algo tão simples. Se ele tivesse pedido algo tão difícil, você faria. Ele pediu algo tão simples, não custa tentar. Aí ele foi e tentou. E tomou 7 banhos. Teve que tirar a roupa, ficar lá, não sei, de paninho, né? Porque naquele tempo não tinha tanga, né? Nem shorts, nem cueca. Ele devia ter um paninho ali. Foi, entrou, mergulhou 7 vezes. Quando ele saiu na 7ª vez, aos olhos de todo mundo, ele ficou curado da lepra. Ficou com uma pele de bebê. E ele volta até o Eliseu agora diferente, humilde. E ele chega lá todo humilde para Eliseu, para agradecer. Aí o Eliseu vai falar com ele. Por quê? Porque primeiro Deus estava tratando o orgulho dele. Aquele homem era um general que nunca tinha sofrido uma derrota. Tinha toda a autoridade, mandava aqui, mandava ali. Mas Deus estava mostrando: há alguém maior que você. Há alguém que você precisa crer e saber que sem Ele você não é nada. Tua vida não é nada. Você não é curado das suas enfermidades sem Ele. E esse homem passou a honrar a Deus e a servir a Deus. Porque ele agora era humilde, ele foi lá, agradeceu. Eliseu queria dar presentes para Eliseu. Essa mulher, ela foi melhor que ele. Ela não precisou nem passar por isso. Ele fica revoltado, ele é tratado. E no versículo 27, ela fala assim, quando Jesus falou do que não podia dar comida das crianças para os cachorrinhos. Ela responde assim, ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está falando: Senhor, se o Senhor me der uma migalha, para mim já está bom. Que desespero dessa mãe. Se o Senhor me der uma migalha, Jesus. E Jesus falou, né? Então Jesus lhe disse. A prova de Jesus foi que mostrou que o último obstáculo tinha sido rompido ali. Havia sido superado. Jesus lhe diz lá no verso 28, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Amém? Marcos vai de novo dizer também que ela chegou em casa e encontrou sua filha curada, liberta do demônio. Um pastor disse assim, que Deus honrou aquela mulher, porque a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus. Então, amados, vamos ficar de pé.
Fica de pé. Então, Jesus nos mostra aqui que essa mulher venceu todos os obstáculos. Ele fala para ela: ó, mulher, grande é a tua fé. Por quê? Porque ela perseverou. Porque ela insistiu. Porque ela foi atrás. Ela não se preocupou com o descaso, com a humilhação, com nada. Ela foi atrás de Jesus porque Ele poderia fazer um milagre na sua vida. E ela é reconhecida como uma mulher de fé. Ela se tornou um exemplo para toda a igreja do Senhor Jesus, por gerações e gerações. E vai ser falado ainda da fé dessa mulher, da intercessão, da oração, da busca. Jesus, irmãos, Ele é poderoso hoje para atender ao clamor do seu coração. Ele tem poder para fazer isso. Amém? O que a gente aprende hoje com essa mulher? Que nós devemos insistir, devemos perseverar, clamar, se humilhar, se prostrar, adorar, não desistir jamais, pois Deus é poderoso para conceder a você o que você está clamando por sua família e por seus filhos. Ele tem todo esse poder. Outro pastor diz assim, que a fé em Jesus ri das impossibilidades. Agostinho de Hipona diz que fé é crer no que não vemos, e a recompensa desta fé é ver o que cremos. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar aqui com todos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você essa noite quer, essa manhã, se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você está online nos assistindo, ou vai assistir depois, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu peço que você responda essa oração comigo. Se você hoje quer fazer isso, aqui ou em qualquer lugar, eu quero orar e você repita essa oração, da maneira como você quiser agora. Senhor Jesus, esta noite, esta manhã, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu coração nas tuas mãos. Eu te reconheço como um Deus poderoso, que eu necessito na minha vida, que pode libertar qualquer vida de todo poder maligno. Eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me recebe e me ajuda a andar contigo todos os dias da minha vida. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu queria orar pelas famílias que estão aqui. Se você quiser nesse momento se juntar com a sua esposa aqui, com os seus filhos que estiverem aqui já, sai do seu lugar, fique com a sua família. Amém? Se você não estiver com a tua família aqui, não faz mal. Se você tem um amigo que você tem a liberdade para orar com ele aqui, fique junto com ele. Tá bom? Faça isso. Sai do seu lugar, se mexa um pouquinho. Glória a Deus. Se você quiser adotar alguém para sua família, fique à vontade também. Mas fique em paz nessa hora. Eu queria fazer uma oração. Queria pedir que Deus estivesse abençoando hoje você nesse lugar. Feche os seus olhos. Vamos orar. Lembre dos seus filhos agora. Lembre da tua casa. Lembre do seu esposo, que talvez não esteja aqui. Lembre da sua esposa. Você que está online também, ore com a sua família nesse momento. Peça a Deus pelos seus queridos. Deus ama as famílias. Deus ouve a oração. Faça uma campanha de oração. Faça uma campanha de jejum pela tua casa. Faça uma campanha. Não desista de orar.
Não desista de orar uma semana, um mês, não desista. Não desista de orar um ano, o tempo que for preciso. Ore, clame, porque Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. Senhor, eu peço essa manhã, abençoa cada família presente neste lugar. Abençoa cada um dos teus queridos aqui, Senhor Deus amado, que juntos estão pedindo, clamando, orando, Senhor Deus, pelo seu lar, pelos seus filhos. Deus, tem misericórdia dos nossos filhos. Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Nos ajuda a criá-los com sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a criá-los para terem resiliência. Nos ajuda a criá-los, ó Deus, para aprenderem a se virar na vida, Senhor. Se virar com Deus, se virar contigo, Senhor. Ter fé, depender de Ti, Senhor Deus amado. Saber que sem Ti nada eles podem fazer, assim como nós sabemos que sem Ti nada nós não podemos fazer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a não desistirmos de orar, de clamar, Senhor Deus, com humildade, com adoração, com clamor, indo aos Teus pés, Senhor. Diz um pregador que o lugar mais alto desta terra é aos pés de Jesus, aleluia. Que nós estejamos aos pés de Jesus, clamando e orando, porque, Senhor Deus, isso nos leva até o Teu trono, Senhor. E o Senhor ouve orações, como o Senhor ouviu a oração desta mulher, como o Senhor ouviu a oração da mulher hemorrágica, como o Senhor ouviu a oração daquele pai, Senhor, que disse com humildade para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, pois ele já estava cansado de, Senhor, de pedir, levar o seu filho para tantos lugares e não ver uma solução. Pai Santo, quando nós vamos até o Senhor, seja o tempo que for, nós vamos encontrar a solução, aleluia. Vai haver a solução, vai haver um milagre, Senhor Deus amado, porque nós oramos a um Deus que faz milagres, oramos um Deus que cura o problema e não apenas os sintomas, aleluia. Um Deus que vai na causa, Senhor Deus amado, no centro do problema, para curar, para arrancar o demônio se for preciso, e esmagá-lo e destruí-lo, quebrar as correntes, as algemas, tirar de dentro da caverna, aleluia. Louvado seja o Teu nome. O Senhor é o que cura corações. O Senhor é o Deus que derrama o Teu amor sobre nós, para que nós possamos amar como o Senhor ama. Glória ao Teu nome. Tira as barreiras, Senhor. Aleluia. Nos ajuda a vencer os obstáculos, ó Deus amado. É o que nós Te pedimos nessa manhã. Tem misericórdia. Nós pedimos que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo. Nós pedimos que os nossos filhos sejam visitados pelo Teu poder. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, seja quem for, que eles experimentem o poder do Espírito Santo na vida deles, que eles sejam protegidos como uma coluna de fogo de Deus ao redor deles. Em nome de Jesus, que eles se tornem melhores que nós, que eles se tornem mais ousados, ó Deus, mais fiéis a Ti do que nós fomos ou vamos ser algum dia, Pai. Que eles se tornem grandes homens e mulheres de Deus nessa terra, Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos ajude a sermos bons exemplos de pais, como, Senhor, a mãe daquele atleta paralímpico, Senhor, que sofreu, mas fez o melhor para o filho. Aleluia. Nos ajuda, Senhor, a criarmos os nossos filhos para essa vida, para nessa vida eles Te servirem, Te adorarem, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor é o Deus que nós servimos, que nós amamos e que nesta manhã nos ajudou a renovar a nossa fé, a crermos nesse Deus poderoso, que ouve o clamor, que ouve a intercessão de um pai, de uma mãe, Senhor Deus amado, pelos seus filhos. E por qualquer problema, Senhor, Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.